Compre minha bicicleta, senhor. Por favor, minha mãe não come há 2 dias. A voz da menina cortou o ar da manhã do lado de fora do hotel de luxo como uma lâmina. Suas mãos agarravam o guidão de uma bicicleta rosa enferrujada. Os nós dos dedos brancos devido à pressão. Ela não devia ter mais de 11 anos. Sujeira manchava suas bochechas. Seus sapatos tinham buracos nos dedos. Vincent Ashford parou no meio da escadaria de mármore que levava à sua limusine. Ele se virou lentamente, seu terno de $5.000 refletindo a luz do sol. A pasta Louis Vuitton em sua mão provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 6 meses. Seu rosto se contorceu em uma expressão entre diversão e repulsa. O que você acabou de me dizer? Sua voz transbordava desprezo. A menina engoliu em seco, mas não recuou. Estou vendendo minha bicicleta, senhor. É uma boa bicicleta. Ainda funciona perfeitamente. Só preciso de $50. Por favor. Vincent olhou para a coisa patética que ela segurava. A pintura estava descascando. O assento tinha fita adesiva enrolada ao redor. Um pedal estava pendurado em um ângulo estranho. Essa sucata não vale $5, muito menos 50. Atrás dele, seu motorista abriu a porta do carro e esperou. Outros hóspedes do hotel passavam, alguns olhando para a cena com leve curiosidade. A maioria ignorava completamente. Apenas mais uma mendiga. Mais um problema que não era deles. Mas, senhor, a voz da menina falhou. Minha mãe está doente e não temos dinheiro para comida. Não posso mais ir à escola porque não temos como pagar. Esta bicicleta é tudo o que me resta para vender. Vincent a estudou com fria calculação. Havia algo familiar em seu rosto. Algo no formato de seus olhos. A maneira como ela se comportava, apesar da pobreza óbvia. Isso o incomodava de uma forma que ele não conseguia identificar imediatamente. Onde está sua mãe agora? Ele perguntou. Trabalhando. Ela limpa escritórios à noite. Às vezes, durante o dia também. Qualquer trabalho que ela conseguir encontrar. E seu pai? A mandíbula da menina se contraiu. Ele se foi. Ele foi embora quando eu era pequena. Vincent sentiu um lampejo de reconhecimento, mas o afastou. Não era problema dele. Não era da conta dele. A cidade estava cheia de histórias tristes. Cheia de pessoas que fizeram escolhas ruins e esperavam que outros a salvassem. Ouça, garota. A vida é difícil. Algumas pessoas têm sucesso. Outras não. Sua mãe claramente tomou decisões erradas. Não é minha responsabilidade consertar isso. Os olhos da menina se arregalaram. Ela parecia ter levado um tapa. Mas, senhor, não estou pedindo caridade. Estou tentando vender algo que me pertence. É um trabalho honesto. Trabalho honesto, repetiu Vincent zombeteiramente. Você está do lado de fora de um hotel 5 estrelas implorando para que pessoas ricas comprem lixo. Isso não é trabalho honesto. Isso é manipulação. Uma pequena multidão se reuniu. Os funcionários do hotel pareciam desconfortáveis. Alguns hóspedes cochichavam entre si. O motorista de Vincent se mexia nervosamente ao lado do carro. As mãos da menina tremiam no guidão. Por favor, ela sussurrou. Estou com muita fome. Minha mãe me deu a comida dela ontem, mas ela não come desde quarta-feira. Posso ver que ela está ficando mais fraca. Algo em seu tom de voz fez Vincent parar. Não havia choramingos. Não havia lágrimas teatrais. Apenas desespero cru expresso como um fato simples. Isso o irritou mais do que se ela estivesse atuando. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sienna. Sienna o quê? A garota hesitou. Marlowe. Sienna Marlowe. O nome atingiu Vincent como água gelada. Sua expressão congelou. A pasta em sua mão de repente ficou mais pesada. Marlowe. Esse nome. Depois de todos esses anos. Onde você mora? Sua voz havia mudado. Agora estava mais aguda, mais intensa. Sienna lhe deu o endereço. Era na pior parte da cidade. A área onde os prédios estavam em ruínas e a polícia raramente patrulhava. Vincent conhecia bem. Muito bem. E o nome completo da sua mãe? Grace Marlowe. A garota agora o observava com atenção. Algo em sua reação havia chamado sua atenção. Você a conhece?
A mente de Vincent disparou. Grace, a mulher que ele havia destruído. A mulher cuja vida ele havia metodicamente desmantelado 12 anos atrás. E essa era a filha dela, em pé na sua frente, vendendo uma bicicleta para sobreviver. Ele deveria ir embora, entrar no carro, esquecer que isso tinha acontecido. Mas seu ego não permitia. Era perfeito demais. Uma oportunidade deliciosa demais. Vou fazer um acordo com você, Sienna. O sorriso de Vincent era fino como uma lâmina. Vou lhe dar $100 por essa bicicleta. O dobro do que você pediu. O rosto de Sienna se iluminou com uma esperança desesperada. Sério? Muito obrigada, senhor. Obrigada. Mas Vincent continuou, levantando um dedo. Você tem que fazer algo por mim primeiro. A esperança diminuiu um pouco. O quê? Venha trabalhar na minha empresa por uma semana. Precisamos de alguém para ajudar com a limpeza básica. Arquivar papéis. Tarefa simples. Faça isso, fique de boca fechada, não cause problemas. E no final da semana, eu lhe darei $500 no total. $500. O número pairou no ar como mágica. Era mais dinheiro do que Sienna tinha visto em meses. Talvez em um ano. Não entendo, disse ela lentamente. Por que você pagaria tanto por um trabalho simples? Porque sou generoso, mentiu Vincent com naturalidade. Acredito em dar oportunidades às pessoas. Mas você tem que provar que está disposta a trabalhar duro. Você consegue fazer isso? Sim, senhor. Com certeza. Quando eu começo? Segunda-feira de manhã, às 7 horas em ponto. Vincent pegou um cartão de visita e escreveu um endereço no verso. Vá até este prédio. Pergunte especificamente por mim. Não se atrase. Sienna pegou o cartão com as mãos trêmulas. Seus olhos examinaram as letras em relevo. Vincent Ashford, diretor executivo, Ashford Development Corporation. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Você não sabe o que isso significa. Eu sei exatamente o que isso significa, pensou Vincent. Mas ele apenas sorriu friamente e entrou em sua limusine. Enquanto o motorista arrancava, ele observou Sienna pelo espelho retrovisor. Ela segurava o cartão de visita como se fosse feito de ouro, ainda segurando aquela bicicleta sem valor. Ele ainda não tinha lhe dado um único dólar. Na verdade, não tinha comprado nada, apenas feito promessas. E ela acreditou nele completamente. A garota tinha os olhos da mãe, a mesma confiança ingênua que tornava Grace tão fácil de manipular, tão fácil de destruir. Vincent recostou-se no assento de couro e permitiu-se um pequeno sorriso. Isso ia ser divertido. Ele já havia arruinado Grace Marlowe uma vez. Tirou tudo o que ela tinha, esmagou seus sonhos, deixou-a sem nada. E agora a filha dela tinha caído direitinho nas mãos dele. Perfeito. O fim de semana passou lentamente para Sienna. Ela contou à mãe sobre a oferta de emprego, cuidadosamente omitindo a parte sobre implorar do lado de fora do hotel. Grace estava exausta demais para fazer muitas perguntas. Ela apenas acenou com a cabeça fracamente e disse a Sienna para ter cuidado. No sábado à noite, Grace não voltou para casa do seu turno de limpeza até às 4 da manhã. Sienna fingiu estar dormindo, mas observou com os olhos semicerrados enquanto sua mãe desabava no sofá rasgado. O uniforme de Grace estava encharcado de suor. Suas mãos tremiam enquanto ela tirava os sapatos. Sienna sentia cólicas no estômago de fome. Elas tinham dividido uma lata de feijão no jantar. Dividiram exatamente ao meio. Grace tentou dar mais para Sienna, mas a menina recusou. Elas comeram em silêncio, ambas fingindo que era o suficiente. No domingo de manhã, Sienna acordou e descobriu que Grace já tinha saído. Outro turno, outro prédio para limpar, mais pifes para esfregar com as mãos e os joelhos para pessoas que nunca olhavam para o seu rosto. A menina passou o dia a preparar-se para segunda-feira. Lavou a sua única camisa decente na pia. Esfregou-a com força, apesar de o tecido já estar fino. Pendurou-a para secar junto à janela.
Encontrou um par de calças sem buracos visíveis. Ela precisava deste emprego. Precisava dele mais do que qualquer outra coisa. $500 comprariam comida para semanas. Talvez 2 meses, se fossem cuidadosos. Talvez Grace pudesse trabalhar menos horas, descansar, recuperar-se. A manhã de segunda-feira chegou fria e cinzenta. Sienna saiu do apartamento às 5:30 para garantir que não se atrasaria. O endereço que Vincent havia escrito ficava no centro da cidade, o bairro rico, 45 minutos a pé. Seu estômago roncou enquanto ela caminhava pelas ruas vazias. Ela ignorou. A fome já era uma velha companheira. O prédio da Ashford Development Corporation se erguia 30 andares no céu, todo de vidro e aço, brilhante e perfeito. Sienna ficou na calçada, olhando para ele, sentindo-se incrivelmente pequena. Ela verificou seu reflexo na janela de um carro. Sua blusa estava limpa, mas irremediavelmente amassada. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo com o elástico. Não era apresentável para nenhum padrão que importasse ali. Mas ela havia prometido trabalhar duro. Isso tinha que valer alguma coisa. Sienna empurrou a porta giratória exatamente às 6:55. O saguão era enorme, pisos de mármore, lustres, móveis de couro, uma mesa de segurança com 2 guardas. Ela se aproximou nervosamente. Com licença, estou aqui para ver o Sr. Ashford. Ele me disse para vir às 7. Os guardas trocaram olhares. Um deles, um homem mais velho com cabelos grisalhos, franziu a testa para ela. Você tem uma consulta? Ele me ofereceu um emprego, limpeza e arquivamento. Eu devo começar hoje. O outro guarda, mais jovem e com aparência entediada, pegou o telefone. Ele falou baixinho e desligou. Pegue o elevador até o 28º andar. Alguém irá encontrá-la lá. Sienna acenou com a cabeça e caminhou até os elevadores. Seu reflexo a seguia nas portas polidas. Ela parecia apavorada. O elevador subiu suavemente. 28 andares em segundos. Quando as portas se abriram, uma mulher em um terno elegante estava esperando. Sienna Marlowe? A voz da mulher era seca, profissional, mas fria. Sim, senhora. Siga-me. Elas caminharam por corredores repletos de obras de arte caras. Passaram por escritórios com vista para a cidade. Tudo gritava riqueza, poder, sucesso. Finalmente, chegaram a um grande escritório no final do corredor. A mulher bateu uma vez e abriu a porta sem esperar por uma resposta. Vincent Ashford estava sentado atrás de uma mesa do tamanho do apartamento inteiro de Sienna. Ele ergueu os olhos do computador e sorriu. O mesmo sorriso frio de fora do hotel. Ah, Sienna. Bem na hora. Aprecio pontualidade. A mulher saiu sem dizer nada, fechando a porta atrás de si. Sienna ficou parada, sem jeito, no meio da sala. Obrigada novamente por esta oportunidade. Vincent levantou-se e contornou a mesa. Ele circulou-a lentamente, examinando-a como se fosse uma peça de mobiliário. Você parece com fome. Estou bem, senhor. Não minta para mim. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade? O rosto de Sienna ficou vermelho. No sábado, senhor. Minha mãe e eu dividimos um prato de feijão. Vincent assentiu como se isso fosse exatamente o que ele esperava. Bem, não podemos deixar você desmaiar no trabalho. Há uma cafeteria no 5º andar. Vá comer alguma coisa. Coloque na minha conta. Depois volte aqui. Sério? A voz de Sienna falhou de emoção. Obrigada. Vá. Agora, antes que eu mude de ideia. Sienna praticamente correu para o elevador. A cafeteria era diferente de tudo que ela já tinha visto. Comida quente, frutas frescas, sanduíches e saladas. Tudo parecia incrível. Ela encheu uma bandeja com ovos mexidos, torradas e suco de laranja. Suas mãos tremiam enquanto ela comia. A comida era tão boa que quase doía. Ela queria chorar, mas se forçou a comer devagar, deliberadamente. Outros funcionários a encaravam. Aquela garota obviamente pobre devorando o café da manhã. Mas Sienna não se importava. Pela primeira vez em dias, seu estômago não estava vazio. Quando ela voltou ao escritório de Vincent. Ele estava ao telefone. Ele gesticulou para que ela se sentasse.
Siena sentou-se na ponta de uma cadeira e esperou. Vincent terminou a ligação e voltou toda a sua atenção para ela. Melhor? Muito melhor, senhor. Obrigada. Ótimo. Agora vamos falar sobre o seu trabalho aqui. Vincent recostou-se na cadeira. Você não está aqui para limpar ou arquivar papéis. O coração de Siena afundou. O quê? Você está aqui porque quero lhe ensinar algo importante. Uma lição de vida que sua mãe aparentemente nunca aprendeu. Não entendo. O sorriso de Vincent se ampliou. Você vai entender. Agora, quero que você vá até a sala de registros. Terceiro andar. Peça um arquivo com o nome Marlowe, Grace. Traga-o para mim. Por quê? Porque eu mandei. E se você quiser os $500, fará exatamente o que eu digo, sem questionar. Siena levantou-se lentamente. Algo parecia errado, perigoso. Mas que escolha ela tinha? Sim, senhor. Ela encontrou a sala de arquivos facilmente. O funcionário mal olhou para ela antes de pegar o arquivo solicitado. Era grosso. Pelo menos 50 páginas. De volta ao escritório de Vincent, Siena entregou-o com as mãos trêmulas. Vincent abriu o arquivo e começou a ler em voz alta. Grace Marlowe, ele começou. Ex-funcionária da Ashford Development Corporation. Contratada como assistente executiva há 12 anos. Salário de $75.000 por ano. Excelentes avaliações de desempenho. Ele fez uma pausa e olhou para Siena. O rosto dela estava pálido. Sua mãe trabalhava para mim. Vincent continuou. Você sabia disso? Siena balançou a cabeça. Não, ela nunca fala sobre o passado. Deixe-me explicar por quê. A voz de Vincent era suave como seda, veneno envolto em veludo. E então ele começou a explicar exatamente como destruir a vida de Grace Marlowe, pedaço por pedaço, há 12 anos. A manhã de sábado chegou com chuva, forte e fria. Siena estava do lado de fora do prédio da Ashford às 8h45, segurando um guarda-chuva com 3 varetas quebradas. A água escorria pelo seu colarinho. Ela não se importava. Em sua mochila estavam os documentos não assinados. E mais uma coisa, algo que Vincent não sabia. Grace ficou acordada a noite toda com sua amiga advogada, uma mulher perspicaz chamada Patricia Shen. Elas examinaram todos os documentos do depósito. Montaram um caso, traçaram uma estratégia. Agora era a vez de Siena executar o plano. Ela entrou no saguão exatamente às 9 horas. Os seguranças a reconheceram. A deixaram passar sem fazer perguntas. O elevador subiu até o 28º andar. Vincent estava esperando em seu escritório. Ele parecia cansado. Tinha olheiras. Seu terno estava amarrotado. Pela primeira vez desde que Siena o conhecera, ele não parecia perfeito. Os papéis ele exigiu sem cumprimentá-la. Siena tirou a pasta da mochila, colocou-a sobre a mesa dele. Vincent a abriu ansiosamente. Começou a ler. Sua expressão mudou imediatamente. Estes não estão assinados. Não, senhor. Não estão. Vincent cerrou os dentes. Eu disse para você pedir à sua mãe para assiná-los. Ela leu, disse Siena calmamente. Ela decidiu não assinar. Isso não era uma opção. Vincent levantou-se. Sua voz elevou-se. Este era o acordo. Ela assina. Eu perdoo as dívidas. Simples. Não há dívidas, respondeu Siena. Você as inventou. O rosto de Vincent ficou vermelho. Como assim? O advogado da minha mãe revisou tudo. Não há base legal para qualquer reivindicação de dívida. Você mentiu. Cuidado com o tom, garota. Ou o quê? A voz de Siena estava firme. Você vai me demitir? Eu me demito. Você vai nos processar? Vai em frente. Não temos nada para você levar. Vincent contornou a mesa, erguendo-se sobre ela, tentando usar seu tamanho para intimidá-la. Mas Siena passou 11 anos com fome, com medo, sendo pequena. Ela estava cansada de tudo isso. Você se acha esperta? Vincent sussurrou. Você acha que ganhou alguma coisa, mas você não tem ideia com quem está lidando. Na verdade, Siena disse, eu sei exatamente com quem estou lidando. Você é meu pai, e você é um criminoso.
A palavra pairou entre eles como uma lâmina. A expressão de Vincent mudou. Tornou-se perigosa. Tenha muito cuidado com o que vai dizer a seguir. Minha mãe mantinha registros, continuou Siena. Tudo o que você fez enquanto ela trabalhava aqui, os subornos, as licenças falsificadas, os acordos que violavam as leis de zoneamento, ela documentou tudo. O rosto de Vincent empalideceu. Isso é mentira. Não é. Siena tirou uma pasta da mochila. Isso é só uma cópia. Os originais estão com o advogado dela, junto com depoimentos de várias pessoas que você ameaçou esta semana. Você está blefando. O gerente da Westbrook Property. Siena abriu a pasta. Ele gravou a conversa que teve comigo. Guardou a carta que você enviou. Ele está disposto a testemunhar sobre suas táticas de intimidação. Vincent tentou pegar a pasta. Siena deu um passo para trás. O funcionário do departamento de planejamento? Ela continuou. Aquele a quem entreguei o envelope. Ela fez cópias. Acontece que oferecer suborno aos funcionários públicos é crime. Me dê essa pasta, Vincent rosnou. Não. A simples recusa o chocou. Ninguém dizia não a Vincent Ashford. Ninguém. Você não pode provar nada disso, ele disse, mas sua voz vacilou. Já provamos. O coração de Siena batia forte, mas ela manteve a voz firme. O advogado da minha mãe entrou em contato com o promotor público ontem. Eles estão muito interessados nas suas práticas comerciais. Isso é extorsão, disse Vincent. Vou mandar prender vocês dois. Por quê? Por dizer a verdade? Siena balançou a cabeça. Você é quem cometeu crimes. Nós só estamos fornecendo provas. Vincent olhou para ela. Olhou fixamente. E pela primeira vez, Siena viu medo nos olhos dele. O que você quer? Ele perguntou baixinho. Quero que você me reconheça. A voz de Siena falhou um pouco. Quero que você admita que sou sua filha. Não em particular. Não em segredo. Publicamente. Isso é impossível. Por quê? Porque é vergonhoso? Porque as pessoas saberão que você abandonou sua própria filha? Vincent se virou. Caminhou até a janela. A chuva escorria pelo vidro. Você não entende o que está pedindo. Eu entendo perfeitamente. Siena se aproximou. Você construiu sua reputação sendo implacável, bem-sucedido, poderoso. Mas se as pessoas soubessem que você tem uma filha vivendo na pobreza enquanto você ganha milhões, o que elas pensariam? Negócios são negócios, disse Vincent, sem convicção. Eu não sou negócios, eu sou sua filha. O silêncio tomou conta do escritório. Lá fora, a cidade continuava. Trânsito. Vida. O mundo girava enquanto duas pessoas se enfrentavam em um abismo impossível de transpor. Se eu reconhecer você, disse Vincent finalmente, o que acontecerá com esses documentos? Eles desaparecerão, respondeu Siena. Mamãe não quer destruir você. Ela só quer que você faça a coisa certa. E o que é a coisa certa? Vincent se virou. Sua expressão era indecifrável. Pensão alimentícia, disse Siena. Retroativa desde o meu nascimento. O valor que um tribunal teria determinado se a mamãe tivesse processado você há 11 anos. Vincent riu amargamente. Você quer que eu pague 11 anos de pensão alimentícia? Um presente de aniversário que ele deu a si mesmo no ano passado. E pensão alimentícia contínua, continuou Siena. Até eu completar 18 anos. Mais as mensalidades da faculdade. Você é louca. Eu sou sua responsabilidade. Há uma diferença. Vincent voltou para sua mesa. Sentou-se pesadamente. Se eu fizer isso, se eu reconhecer você e pagar pensão alimentícia, esses documentos desaparecerão para sempre? Para sempre, confirmou Siena. Mamãe assinará um acordo de confidencialidade. Eu também. Seus segredos permanecerão em segredo. Por que eu deveria confiar em você? Porque, ao contrário de você, nós mantemos nossa palavra. A voz de Siena era baixa, mas firme. Mamãe poderia ter destruído você anos atrás. Ela não fez isso. Ela só queria me criar em paz. Vincent esfregou o rosto. De repente, ele parecia velho, cansado.
O peso de suas escolhas o esmagava. Há algo que você deve saber, ele disse finalmente. Sobre por que eu demiti sua mãe. Eu já sei. Você não queria uma assistente grávida. Não. A voz de Vincent estava vazia. Eu não queria que ninguém soubesse que ela estava grávida do meu filho. Siena congelou. O quê? Nós tivemos um caso. Breve. Estúpido. Vincent olhou para as mãos. Eu era casado. Sua mãe não sabia no início, quando descobriu. Tentou terminar. Então descobriu que estava grávida. De mim. Sim. Vincent olhou para cima. Minha esposa não podia ter filhos. Problemas médicos. Quando descobriu sobre Grace, sobre o bebê, ela ameaçou se divorciar. Teria levado metade de tudo que eu construí. Então você escolheu o dinheiro em vez de nós. Eu escolhi a sobrevivência. A voz de Vincent endureceu. Ofereci um acordo a Grace, o suficiente para te criar confortavelmente. Ela recusou. Disse que não queria o meu dinheiro se isso implicasse nunca te reconhecer. A mãe tem orgulho. O orgulho não alimenta as crianças, retorquiu Vincent. Fiz uma oferta prática. Ela tomou uma decisão emocional. E veja onde isso a levou. Limpar casas de banho enquanto você vive no luxo. A raiva de Siena explodiu. Sim, veja no que isso a levou. Mas ela manteve sua integridade. O que você manteve? Vincent não teve resposta. O silêncio se estendeu entre eles. A chuva batia contra as janelas. Em algum lugar do prédio, os telefones tocavam. Os negócios continuavam. Preciso de tempo. Você tem até segunda-feira, respondeu Siena. O advogado da mamãe entrará com a ação na terça-feira se não chegarmos a um acordo. Não é tempo suficiente. É mais do que você deu à mamãe quando a demitiu. Mais do que você deu a todas aquelas pessoas que você tem ameaçado. Siena pegou sua mochila. Segunda-feira, 5 horas. É sua resposta ao advogado da mamãe. Espere, Vincent gritou. Siena parou na porta. Por que você realmente veio aqui hoje? Você poderia ter enviado o advogado, enviado sua mãe. Por que você? Porque eu queria ver seu rosto, disse Siena. Quando você percebeu que não poderia vencer desta vez. Quando você entendeu que dinheiro e poder não superam tudo. E? Perguntou Vincent. O que você vê? Um homem assustado, respondeu Siena. Fingindo ser forte, ela saiu antes que ele pudesse responder. A descida de elevador pareceu diferente, mais leve de alguma forma. Como se ela tivesse se livrado de um peso que carregava há muito tempo. Lá fora, a chuva havia parado. Grace estava esperando do outro lado da rua, sob um toldo. Quando viu Siena, ela correu em sua direção. Agarrou-a, abraçou-a com força. Como foi? Grace perguntou. Ele está com medo, Siena relatou. Muito medo. Acho que ele vai concordar. E se ele não concordar? Então iremos ao tribunal. A voz de Grace era firme. Chega de fugir. Chega de se esconder. Elas voltaram para casa juntas. Foi uma longa caminhada. Mas pela primeira vez em anos, não parecia uma derrota. Parecia que elas estavam caminhando em direção a algo, em vez de fugir disso. O fim de semana passou lentamente. Grace não conseguia dormir. Ficava andando de um lado para o outro no apartamento. Patrícia ligou 2 vezes para revisar a estratégia. Para se preparar para o tribunal, caso Vincent descobrisse o blefe. Mas não era um blefe. Os documentos eram reais. As testemunhas estavam prontas. Se Vincent as levasse ao tribunal, ele perderia. Publicamente. Espetacularmente. A manhã de segunda-feira chegou fria e ensolarada. Ao meio-dia, Patrícia ligou. Sua voz estava cuidadosamente neutra. Ele quer se encontrar. Hoje, às 6 horas, no meu escritório. Grace olhou para Siena. Vamos juntas? Juntas, confirmou Siena. O escritório de Patrícia ficava no centro da cidade. Não era tão chique quanto o prédio de Vincent, mas era profissional. Sério, o tipo de lugar onde se fazia trabalho de verdade. Elas chegaram às 5h45. Vincent já estava lá. Ele parecia péssimo, como se não dormisse há dias. Seu terno caro não conseguia esconder o cansaço em seu rosto. Patrícia sentou-se atrás de sua mesa.
Grace e Sienna sentaram-se em cadeiras de um lado. Vincent sentou-se sozinho do outro. Vamos começar, disse Patrícia. Senhor Ashford, o senhor solicitou esta reunião. Qual é a sua proposta? Vincent tirou um documento. Deslizou-o pela mesa. Este é um acordo de liquidação. Reconheço a paternidade de Sienna Marlowe. Concordo em pagar pensão alimentícia retroativa calculada desde o nascimento dela até o presente. Valor total, $875 mil. Grace ficou boquiaberta. Isso é quase $1 milhão. É o que um tribunal teria determinado, disse Vincent. Mais juros. Também concordo em pagar uma pensão alimentícia mensal de $6 mil até Sienna completar 18 anos e um fundo para a faculdade de $250 mil. Sienna fez as contas mentalmente. Nos próximos 7 anos, isso daria mais de $500 mil. Mais a faculdade. Era uma riqueza geracional. Era tudo o que elas nunca tiveram. Em troca, Vincent continuou. Todos os documentos relativos às minhas práticas comerciais serão destruídos. Grace e Sienna assinarão acordos de confidencialidade. Este assunto ficará selado para sempre. Patrícia leu o acordo com atenção. Olhou para Grace. É uma boa oferta, melhor do que provavelmente conseguiríamos no tribunal. E quanto ao reconhecimento público? Grace perguntou. Isso fazia parte da exigência. Vincent cerrou os dentes. Estou disposto a reconhecer Sienna em particular, em documentos legais, para fins médicos. Mas o reconhecimento público prejudicaria minhas relações comerciais. Meu casamento. Seu casamento, repetiu Grace. Você ainda é casado? Há 20 anos, disse Vincent. Minha esposa sabe sobre Sienna agora. Tem sido difícil, mas estamos trabalhando nisso. Sienna sentiu uma estranha mistura de emoções. Raiva por ele ter priorizado seu casamento em detrimento da existência dela. Mas também compreensão de que ela não queria destruir a vida de outra pessoa apenas por vingança. Não preciso de reconhecimento público, disse ela baixinho. Todos olharam para ela. Eu só precisava que ele admitisse. Para nós. Para parar de fingir que eu não existo. Vincent olhou nos olhos dela. Eu admito. Você é minha filha. E me desculpe. As palavras soaram estranhas vindo dele. Como se ele não estivesse acostumado a pedir desculpas. Como se doesse fisicamente dizer isso. Desculpas por quê? Sienna insistiu. Por abandoná-la. Por tornar a vida de sua mãe um inferno. Por usá-la na semana passada. A voz de Vincent falhou. Por não ter sido um pai. Lágrimas queimavam os olhos de Sienna. Ela se recusou a deixá-las cair. Você está falando sério? Não sei, disse Vincent honestamente. Não sei se sou capaz de ser o que você precisa, mas estou disposto a tentar, se você me deixar. Sienna olhou para Grace. A expressão de sua mãe era indecifrável. O que você acha? Grace ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela falou. Acho que durante 11 anos, criei sozinha uma filha incrível. Sacrifiquei tudo para lhe dar a chance de uma vida melhor. E agora você está oferecendo dinheiro, segurança, coisas que eu não pude proporcionar. Ela fez uma pausa. Mas dinheiro não é amor. Dinheiro não é estar presente às 3 da manhã quando ela tem pesadelos. Dinheiro não é segurar a mão dela no primeiro dia de aula. Dinheiro não é o que faz um pai. Eu sei, disse Vincent. Não posso desfazer o passado. Só posso tentar fazer melhor daqui para frente. Você consegue? Grace desafiou. Você realmente consegue mudar quem você é? Não sei, admitiu Vincent. Mas quero tentar. Por ela. Ele olhou para Sienna. Não com o cálculo frio de antes, mas com algo que poderia ser esperança, ou medo, ou ambos. Sienna pensou em tudo o que havia acontecido. A fome, a pobreza. A semana em que foi usada como peão nos jogos de Vincent. A crueldade, o abandono. Ela pensou na força de sua mãe. Na maneira como Grace havia trabalhado até a exaustão, sem reclamar. Na maneira como ela havia protegido Sienna da verdade sobre seu pai, até que se tornou impossível esconder. Ela pensou no futuro. O que $875 mil poderiam significar? Um novo apartamento.
segurança alimentar. Talvez Grace pudesse trabalhar menos, descansar, se recuperar. Mas ela também pensou no que isso custaria. Aceitar o dinheiro de Vincent significaria perdoá-lo? Significaria fingir que o passado não importava? Tenho condições, disse Sienna finalmente. Vincent assentiu. Diga-as. Primeiro, o dinheiro vai para um fundo fiduciário. Minha mãe controlará até eu completar 18 anos. Não você. Concordo. Segundo, você não pode comprar seu lugar na minha vida. Se quiser ser meu pai, terá que merecer. Tempo, esforço, presença. Não apenas assinar cheques. Vincent hesitou, então assentiu. Tudo bem. Terceiro, se você magoar minha mãe novamente, se nos ameaçar ou tentar nos manipular, o acordo de confidencialidade será anulado. Vamos expor tudo. Isso já está no contrato, interrompeu Patrícia. Há uma cláusula de conduta. Ótimo, disse Sienna. Então, temos um acordo. Grace colocou a mão no ombro de Sienna. Tem certeza? Tenho certeza, respondeu Sienna. Nós sobrevivemos. Agora podemos viver. Isso vale alguma coisa. Patrícia empurrou os documentos para a frente. Todos assinem onde indicado. Vincent assinou primeiro. Sua assinatura era ousada, treinada. A assinatura de alguém acostumado a assinar documentos importantes. Grace assinou lentamente. Sua mão tremia levemente. Anos de medo e luta tornavam a caneta pesada. Sienna assinou por último. Sua caligrafia ainda era infantil, imatura, mas o nome estava claro. Sienna Marlowe, filha reconhecida de Vincent Ashford. Está feito, disse Patrícia. Vou protocolar isso no tribunal. O pagamento inicial será transferido dentro de 48 horas. Vincent se levantou. Estendeu a mão para Grace. Ela olhou para ela por um longo momento. Então a apertou. Brevemente, formalmente. Obrigado por criá-la bem, disse Vincent. Estou falando sério. Não fiz isso por você, respondeu Grace. Fiz por ela. Vincent virou-se para Sienna. Posso perguntar uma coisa? O quê? Aquela bicicleta que você estava tentando vender. Você ainda a tem? Sienna assentiu. Sim, eu gostaria de comprá-la. Desta vez, de verdade. Vincent tirou a carteira. Entregou a Sienna uma nota de $100, o valor que eu ofereci originalmente. Sienna pegou o dinheiro, mas ela não sorriu. Você sabe o que vou fazer com isso? O quê? Vou doar. Para alguém que precisa mais do que eu. Porque o dinheiro não é o ponto. O ponto é que você viu uma criança desesperada e seu primeiro instinto foi usá-la. Não ajudá-la. Usá-la. Vincent recuou. Você tá certa. Me desculpe. Prove isso, disse Sienna. Não basta pedir desculpa. Prove isso. Como? Seja melhor. Com todos. Não só conosco. Com todas aquelas pessoas que tem ameaçado. Os inquilinos que está a tentar despejar. Os gestores imobiliários que está a pressionar. Seja melhor com eles. Vincent ficou em silêncio, então ele assentiu. Vou tentar. Tentar não é suficiente, então eu farei isso. A voz de Vincent estava firme. Vou começar com a Westbrook Property Management. Vou recuar, deixá-los manter seus inquilinos. Isso é um começo, disse Sienna. Eles saíram juntos do escritório de Patrícia. Caminharam até a garagem onde a limusine de Vincent os esperava. O motorista abriu a porta. Posso levá-las para casa? Vincent ofereceu. Está chovendo de novo. Grace e Sienna se entreolharam. Grace deu de ombros. Por que não? Elas entraram na parte de trás da limusine. Os assentos de couro eram macios. O interior era aconchegante. Música clássica tocava baixinho em alto-falantes ocultos. Vincent-se à frente delas. O espaço parecia enorme, como um oceano separando-os. Seu apartamento fica no Distrito Leste? Vincent perguntou. Sim, Grace respondeu. Prédio 14, terceiro andar. Eu conheço esses prédios. A voz de Vincent era baixa. Há anos venho tentando comprá-los, para reformá-los. Achei que estivesse melhorando o bairro. Forçando as pessoas a sair? Grace perguntou. Agora eu entendo isso. Vincent olhou pela janela.
Passei tanto tempo pensando em margens de lucro e retorno sobre o investimento que esqueci que há pessoas morando nesses prédios. Pessoas com vidas, famílias. Antes tarde do que nunca, disse Gracie, mas não havia calor em sua voz. A limusine parou em frente ao prédio deles. Vincent olhou para a pintura descascada. Você mora aqui há todo esse tempo? Disse ele. Não era uma pergunta. Há 8 anos, confirmou Grace. Desde que Siena tinha 3 anos. Antes disso, tínhamos um lugar melhor. Mas perdi meu emprego. Não podia pagar o aluguel. O emprego que tirei de você. Sim. Vincent fechou os olhos. Se eu pudesse voltar atrás, se pudesse mudar minhas decisões, eu mudaria. Mas você não pode, disse Siena. Então você tem que conviver com elas. Assim como nós. Ela abriu a porta do carro. Saiu na chuva. Grace a seguiu. Vincent abriu a janela. Siena, espere. Ela se virou. Obrigado, disse Vincent, por me dar uma chance de ser melhor. Não me agradeça ainda, respondeu Siena. Você não mereceu. Ela entrou no prédio sem olhar para trás. Grace parou na porta. Olhou para Vincent mais uma vez. Ela é mais forte do que nós dois, disse Grace. Lembre-se disso. Então ela seguiu a filha para dentro. A limusina foi. Vincent sentou-se sozinho no banco de trás. Pela primeira vez em 20 anos, ele sentiu todo o peso das suas escolhas. As pessoas que ele magoou, as vidas que ele destruiu, a filha que ele abandonou. Seu telefone vibrou. Era sua esposa, perguntando onde ele estava, perguntando se ele havia assinado os papéis. Ele digitou uma resposta. Tá feito. Explicarei quando chegar em casa. Então ele fez outra ligação, para o seu chefe de aquisições, o negócio Westbrook. Cancele, encontre outra propriedade. Mas senhor, isso está em desenvolvimento há 2 anos. Ele disse para cancelar. Vincent repetiu. E os outros projetos residenciais? Revise todos eles. Se estamos desalojando famílias de baixa renda, quero que sejam oferecidas alternativas. Assistência para a realocação. Alguma coisa. Senhor, isso vai custar milhões. Não me importo. Faça isso. Ele desligou. Olhou pela janela para a cidade passando. Todos esses prédios. Todas essas pessoas. Quantas ele havia prejudicado em sua ascensão ao topo. Demasiadas para contar. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a consertar as coisas. Dentro do apartamento. Siena e Grace estavam em sua pequena cozinha. A mesma cozinha onde dividiam latas de feijão. Onde racionavam as refeições. Onde Grace chorava pensando que Siena não podia ouvir. Em 48 horas, elas teriam $875 mil. Grace começou a rir. Um som que Siena não ouvia há anos. Risada verdadeira. Não amarga. Não triste. Apenas pura alegria. Conseguimos, Grace sussurrou. Querida, nós realmente conseguimos. Siena abraçou sua mãe. Sentiu como Grace havia emagrecido. Quanto ela havia sacrificado. Você conseguiu, corrigiu Siena. Você guardou aqueles documentos. Você me protegeu. Você nunca desistiu. Nós duas conseguimos, disse Grace. Você o enfrentou. Você foi corajosa quando eu não consegui ser. Elas se abraçaram no pequeno apartamento que não seria mais o lar delas por muito tempo. Porque amanhã elas poderiam começar a procurar um novo lugar, um lugar melhor. Amanhã, Grace poderia largar um de seus empregos, talvez os 2. Amanhã, elas poderiam comprar mantimento sem contar cada centavo. Amanhã, elas poderiam respirar. Mas, naquela noite, elas apenas ficaram juntas, mãe e filha. Sobreviventes, guerreiras. A bicicleta ainda estava encostada na parede, enferrujada, quebrada, um símbolo de como elas haviam estado desesperadas. Siena caminhou até ela, passou a mão pelo guidão. No que você está pensando? Grace perguntou. Estou pensando na garota que tentou vender isso para um estranho, Siena disse. Como ela estava com medo, com fome, desesperada. Grace se aproximou dela. Aquela garota foi corajosa. Aquela garota era eu, Siena disse, 3 dias atrás. Mas agora ela se sente outra pessoa, porque você não está mais desesperada. Não, porque não estou mais com medo. Siena olhou para a mãe.
Ele não pode mais nos machucar. Ninguém pode. Grace a puxou para perto. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Nunca precisou do dinheiro dele para ser extraordinária. Você já era. Só precisava que o mundo parasse de ser cruel o tempo suficiente para você mostrar isso. Sienna sentiu as lágrimas finalmente caírem. Lágrimas de felicidade desta vez. Lágrimas de alívio. Uma semana atrás, ela estava do lado de fora de um hotel, implorando a um estranho para comprar uma bicicleta. Hoje, ela enfrentou seu pai e venceu. Não apenas dinheiro, não apenas pensão alimentícia. Algo mais importante, sua dignidade, a dignidade de sua mãe. O reconhecimento de que elas eram importantes, que mereciam algo melhor. Naquela noite, elas comeram uma refeição de verdade. Comida chinesa para a viagem do bom restaurante a 3 quarteirões de distância. Aquele pelo qual elas passaram centenas de vezes, mas nunca entraram porque era muito caro. Grace pediu tudo o que Sienna gostava. Frango agridoce, arroz frito, rolinhos de ovo, rolinhos primavera, bolinhos. Elas espalharam tudo sobre a pequena mesa e comeram até ficarem satisfeitas. Realmente satisfeitas. Pela primeira vez em meses. Depois elas se deitaram juntas no sofá. Grace acariciou o cabelo de Sienna, como costumava fazer quando Sienna era pequena. Mãe, Sienna perguntou. Sim, querida. Você acha que ele vai realmente tentar? Ser melhor? Grace ficou em silêncio por um momento. Acho que ele vai tentar. Se vai conseguir ou não, depende dele. Você acha que ele pode mudar? As pessoas sempre podem mudar, disse Grace. A questão é se elas querem mudar, e se estão dispostas a se esforçar para isso. E se ele não quiser, então seguimos em frente sem ele. Temos uma outra. Isso é o suficiente. Sienna fechou os olhos. Deixou que o calor da comida, a segurança e o amor a envolvessem. Sim, isso é o suficiente. 3 meses depois, tudo havia mudado. Grace e Sienna moravam em um apartamento de 2 quartos em um bom bairro. Janelas que fechavam direito, aquecimento que funcionava, uma cozinha com uma geladeira cheia. Grace havia deixado seus 2 empregos de faxineira. Começou a fazer cursos de administração online. Pensava em talvez abrir sua própria empresa algum dia. Sienna passou a frequentar uma escola melhor. Tinha roupas novas, sapatos novos, uma mochila sem buracos. Fez amigos, amigos de verdade, que a convidavam para ir à casa deles e não a julgavam por sua origem. A bicicleta havia sumido, doada a uma instituição de caridade que dava bicicletas para crianças carentes. Vincent ligava todos os domingos. No início, as conversas eram estranhas, rígidas, formais. Mas aos poucos ficaram mais fáceis. Ele perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre o que Sienna gostava. Ele não tentava comprar o amor dela. Não a sobrecarregava com presentes. Apenas aparecia, consistentemente, todos os domingos às 3 horas. Às vezes, conversavam por 5 minutos. Às vezes, por 1 hora. Não importava. O que importava era que ele tentava. Um domingo, Vincent perguntou se poderia encontrar Sienna pessoalmente, para almoçar. Só os 2. Sienna concordou. Eles se encontraram em uma lanchonete. Nada sofisticado. Apenas um lugar comum, com bons hambúrgueres e batatas fritas ainda melhores. Vincent chegou 5 minutos antes. Sienna chegou 5 minutos atrasada. Testando. Ele esperou sem reclamar. Eles pediram comida. Comeram quase em silêncio. Então Vincent tirou um envelope. O que é isso? Sienna perguntou. Abra. Dentro havia um título de uma propriedade. Um pequeno prédio em um bairro decente. E uma carta explicando que Vincent o havia convertido em moradias populares. 10 apartamentos, de aluguéis controlados a preços acessíveis para famílias trabalhadoras. Eu o chamei de Grace House, Vincent disse baixinho. Em homenagem à sua mãe. É minha maneira de começar a reparar meus erros. Sienna olhou para os papéis. Isso deve ter custado milhões. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, respondeu Vincent. Estou aprendendo isso. Lentamente, mas estou aprendendo. Sienna olhou para aquele homem.
Seu pai. Complicado, imperfeito, esforçado. Obrigada, disse ela. Isso significa muito. Tenho um longo caminho a percorrer, disse Vincent, para compensar o que fiz, para me tornar alguém digno de ser seu pai. Mas quero que você saiba que estou comprometido com essa jornada. Ações importam mais do que palavras, Sienna lembrou-lhe. Eu sei, Vincent sorriu. Um sorriso verdadeiro. Não um sorriso frio e calculista de antes. É por isso que estou fazendo isso. Ações, não apenas palavras. Eles terminaram a refeição. Saíram juntos. A cidade movia-se ao redor deles. Ocupada, viva, cheia de pessoas com suas próprias histórias. Suas próprias lutas. Sienna pensou na garota que era há 3 meses. Desesperada, faminta, vendendo uma bicicleta para sobreviver. Aquela garota se foi, mas não foi esquecida. Porque aquela garota lhe ensinou algo importante. Que dignidade não é algo que alguém lhe dá. É algo que você conquista para si mesma. Que você pode ser derrubada, abandonada, empurrada para o limite. Mas ainda assim se levantar, ainda lutar, ainda vencer. Posso te dar uma carona para casa? Vincent perguntou. Claro, Sienna disse. Mas não na limusine. Podemos pegar o ônibus? Vincent pareceu surpreso. Então riu. O ônibus? Claro. Deixe-me só. Ele pegou seu telefone. Preciso ligar para meu motorista. Dizer que não vou precisar dele. Enquanto Vincent fazia a ligação, Sienna pegou a nota de $100 que ele lhe dera pela bicicleta. A que ela guardara todas essas semanas. Ela caminhou até uma esquina onde um morador de rua estava sentado com um cartaz de papelão. O cartaz dizia: faminto. Qualquer ajuda é bem-vinda. Sienna entregou-lhe o dinheiro. Os olhos do homem se arregalaram. Moça, são $100. Tem certeza? Tenho certeza, disse Sienna. Compre uma boa refeição. Talvez um lugar quente para dormir esta noite. Deus te abençoe, disse o homem. A voz dele estava cheia de emoção. Sienna voltou para onde Vincent esperava. Ele tinha assistido a toda a conversa. Isso foi gentil, disse ele. Isso foi necessário, corrigiu Sienna. Alguém me mostrou gentileza quando eu mais precisava. Agora estou retribuindo. Quem te mostrou gentileza? Minha mãe, todos os dias. Quando ela me dava sua comida. Quando ela tinha 3 empregos. Quando ela me protegia da verdade sobre você. Até que eu fosse forte o suficiente para lidar com isso. Ela me mostrou como é a verdadeira gentileza. Vincent assentiu lentamente. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Sim, concordou Sienna. Ela é. Eles atravessaram a cidade de ônibus. Sentaram-se juntos no fundo. Vincent parecia desconfortável, deslocado em seu terno caro. Mas ele não reclamou. Quando chegaram à parada de Sienna, ela se levantou para sair. Vincent também se levantou. No mesmo horário no próximo domingo? Perguntou ele. Na mesma hora, confirmou Sienna. Ela caminhou para casa, para o apartamento que dividia com Grace, para a vida que construíram juntas, para o futuro que finalmente era brilhante. Grace estava preparando o jantar quando Sienna chegou. Comida de verdade, frango, legumes, pão fresco. Como foi o almoço? Perguntou Grace. Bom, Sienna mostrou a ela os documentos sobre a Grace House. Ele está se esforçando, mãe. Se esforçando de verdade. Grace leu os documentos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele deu meu nome à instituição. Porque você é a pessoa mais forte que ele conhece, disse Sienna. Mesmo que ele tenha levado 12 anos para perceber isso. Elas arrumaram a mesa juntas. 2 pratos, 2 copos, uma refeição compartilhada entre mãe e filha. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Milhões de pessoas, milhões de histórias, algumas trágicas, algumas triunfantes, algumas ainda sendo escritas. E num pequeno apartamento num bom bairro, 2 sobreviventes sentaram-se para jantar. Elas travaram a sua batalha, enfrentaram o seu demônio, ganharam a sua guerra, não com violência, não com vingança, mas com algo mais poderoso: verdade, coragem, amor. A bicicleta tinha desaparecido, mas a sua memória permaneceu. Uma lembrança de quão longe elas tinham chegado.
de quanto elas tinham sobrevivido e de como às vezes as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. Elas só podem ser conquistadas através da dor, da luta, do vínculo inquebrável entre uma mãe e sua filha. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui.